também ia falar da nossa página no Vimeo, do Caos Planejado. Então, tem um projeto que a gente está fazendo já há mais de um ano chamado Uma Rua em 30 Segundos, que a ideia é pegar uma câmera estática de ruas do mundo inteiro. Tá? Então, a gente tem, enfim, gente que nos manda quando viaja, ou gente que mora fora que manda. Então, acaba sendo uma biblioteca bem legal, porque o Street View já nos dá assim, bastante informação sobre como é que funciona a rua, né? Como é que é aquele lugar. Mas esses vídeos dão, eu acho, uma noção mais clara da vida mesmo, né? Naquele espaço. Então, eu vou colocar uma ou duas aqui só para ilustrar. Esse aqui é Carreira 21, Carreira 31. Então, Medellín ficou conhecida, né, por implementar sistemas de bondes para acessar as favelas nos lomos. Dá pra ver que tem esse transporte assim, meio alternativo também que atende a essa população. E bastante gente na rua, enfim, é legal porque dá pra ter uma ideia boa na hora que a gente está assim, pesquisando um lugar, né, ou tentando conhecer um pouco mais sobre como é que aquela rua ou que aquela forma de urbanização funciona. Esse aqui eu acho legal, que é o centro de São Paulo. Uma das ruas mais antigas de São Paulo. Enfim, tem algumas pessoas que eu mostro esses vídeos não fazem a menor ideia de por que por que é uma, enfim, olha assim, bom, não está acontecendo nada, né, mas a ideia é justamente essa, né, ter uma noção de como é que funciona o dia a dia daquele lugar. Opa. Tá. Eu também preparei uma dinâmica em Lego, que vai acontecer mais ou menos na metade da aula, talvez depois do intervalo. E tem alguns slides a mais do que na primeira aula, então não sei se todo mundo topa ficar uns 15 minutos a mais. Tranquilo? Tá, legal. Eu também vou, enfim, voltar só um pedacinho da última aula, pra gente lembrar de onde a gente parou. Então a gente estava aqui na consequências do planejamento nas cidades brasileiras. Começando, né, no tópico de por que favelas existem. A gente falou sobre êxodo rural, né, que, enfim, muita gente já defendeu, né, de que o problema das favelas é justamente a saída das pessoas do campo e entrada nas cidades em grande quantidade, defendendo medidas para barrar essas pessoas, né, ou para tentar impedir que elas saiam do campo. A gente falou sobre o coal na China e a Propisca na Rússia, e de como isso muitas vezes não funciona, né, ou não tem um resultado prático, já que as pessoas continuam se mudando para as cidades. Então, acho que foi exatamente nesse slide que eu parei na última aula, que são os tenements, que chamam, né, que era a moradia de trabalhadores em Nova York, né, ou, enfim, nos Estados Unidos, no início do século XX. Tá? Esses tenements eram um equivalente dos cortiços no Brasil, né? E essas coisas que parecem, alguém comentou que bandeiras, né? Essas são roupas estendidas. E esses tenements eram muito mal vistos na época, né? Assim como eram os cortiços no Brasil. Que dá para ter uma ideia da planta desses lugares, né? Então, normalmente eram moradias de aluguel, com vários quartos, né? Muitas vezes locais de trabalho,
cozinhas também no próprio prédio, com um adensamento de pessoas muito alto por edificação. E, enfim, era visto como insalubre, era visto como um centro de pobreza, digamos, assim como a gente comentou na primeira aula. E aqui tem exemplos de cortiços em São Paulo na década de 30, né? Então também construções muito simples, pequenas, né? Moradias de aluguel, principalmente, que nessa época absorviam essa população migrante que entrava nas cidades, né? Que vinha desse êxodo rural. Então, o interessante de estudar a história da urbanização, o início da urbanização no Brasil e nos Estados Unidos, é de que o fato de existir esse tipo de moradia de aluguel barata para trabalhadores, e esse tipo de empreendimento era um empreendimento lucrativo, inclusive, para os empreendedores imobiliários na época, gerava um número pequeno de moradias informais, de favelas, né? As pessoas chegavam na cidade e encontravam opções baratas de moradia de aluguel, já que, enfim, não tinham uma certeza muito grande, né, de quanto tempo poderiam ficar naquela cidade, alugavam, não tinham dinheiro para comprar um imóvel de fato na chegada, e viviam assim, de forma simples, né, mas com uma certa infraestrutura construída por enfim, construtores profissionais. Né. Num determinado ponto, isso, né, os sanitaristas, os urbanistas que viam esses cortiços e moradias de trabalhadores como problemas, proibiram esse tipo de construção. Tá? Essa construção era visto, né, como a gente comentou na primeira aula, como lugares onde doenças podiam se proliferar, sem ventilação, sem sol, né, com muita gente no mesmo lugar. E isso era um problema de urbanismo que deveria ser resolvido. Né? Então, eu acho que eu comentei rapidamente sobre a Reforma Passos, no Rio de Janeiro, né, que basicamente mandou demolir esse rio colonial, né, e proibiu essa forma de moradia em cortiços. E esse mesmo período, né, é relacionado com as primeiras favelas do Rio de Janeiro, né, porque essas pessoas basicamente ficaram sem alternativa de moradia. Né. No momento que se proíbe o cortiço, a pessoa, bom, agora não tenho para onde ir, eu vou para um terreno vago, né, no caso uma base de um morro, uma terra pública, e vou construir minha própria casa porque eu quero continuar nessa cidade, aqui onde eu estou trabalhando, aqui onde eu acredito que eu vou seguir a minha vida. E essa reforma no Rio de Janeiro tá fortemente relacionada, né, à expansão, digamos, das favelas do Brasil. Então aqui uma imagem do cara chamado Oswaldo Cruz, se eu não me engano, que tinha essa delegacia de higiene. Né? Então essa aqui é uma imagem de jornal da época para também ilustrar um pouco como é que era esse sentimento, né, de limpeza dos morros. Né? Tem o Morro da Favela, que deu nome em seguida às favelas, né? E, digamos, é uma limpeza indispensável. Né? Eram vistos como pessoas sujas que deveriam ser limpas pela delegacia de higiene. Né? Então, era quase tem até uns sinais meio fascistas até, né? Bom, vamos consertar esse problema social de uma forma bem autocrática. E em 1942 acontece um fato muito marcante na história da habitação no Brasil, que é o congelamento de aluguéis, o controle de aluguéis instituído por Getúlio Vargas. Tá? Esse episódio é pouco documentado, pouco falado na história da habitação, mas foi extremamente significativo. Tá? O que aconteceu? O governo Vargas, né, a ditadura do Getúlio Vargas, teve um período de alta inflação, né, para financiar os grandes projetos de governo, o que provocava um aumento no valor dos bens. Né? Um período de inflação, as pessoas
tem que ajustar os valores dos seus produtos, inclusive a habitação, né, para acompanhar essa desvalorização da moeda. E, enfim, de caráter, digamos, populista, né, do Vargas, ele instituiu em 1942 uma lei de que não poderá vigorar em todo o território nacional aluguel de residência de qualquer natureza superior ao cobrado em 31 de dezembro de 1941. Tá? O que isso significa? Né? Que o valor que as pessoas, ou que os locatários, né, de imóveis deveriam cobrar para que aquele negócio fosse atrativo para eles, né, deveria subir, né, acompanhando, digamos, essa inflação. Só que uma lei determinou que isso era proibido. Né? Então, enfim, crime contra a economia popular ou o aumento do aluguel de residências. Tá? O resultado disso, né, foram despejos em massa. Né? Porque, não podendo aumentar o aluguel, o proprietário vai dizer, bom, eu vou então colocar ele à venda, talvez. Né? Porque eu não posso aumentar o valor do aluguel, mas talvez eu possa vender por outro valor. Acontecia muito sublocação, né, ou locações no mercado negro, né, pagamento de luvas, ou seja, além do valor de aluguel pago oficialmente, digamos, era pago valores por fora, né, para esse proprietário, para que ele continuasse podendo alugar essa moradia. E, basicamente, contribuiu ainda mais, né, para terminar com moradia de aluguel no Brasil. Os proprietários basicamente não viam nenhuma atratividade para alugar seus imóveis e cada vez mais as pessoas ficaram dependentes de serem proprietárias de seu imóvel. Né? Então, num período aí onde em São Paulo, na época dos cortiços, no início do século XX, tinha mais ou menos 80% da população morando de aluguel na cidade. Né? E isso basicamente se inverteu nos próximos anos, decorrente desse tipo de política. Né? Em cenários econômicos muito instáveis, ou de altas inflações, o sonho da casa própria acaba sendo ainda mais significativo. Né? Porque a gente não sabe, digamos, quanto o aluguel pode ser no próximo mês, e nesse caso o aluguel era inexistente, né? ou diminuiu em larga escala. Então, isso foi muito bem documentado, né, por urbanistas. O Nabil Bonduki é um urbanista de São Paulo, que hoje está envolvido, inclusive, com a redação do Plano Diretor de São Paulo, que né, também, enfim, reconhece, né, apesar do Nabil ser, digamos, de uma corrente ideológica de esquerda, né, que a adoção de instrumentos supostamente sociais no âmbito de intervenções no mercado habitacional nem sempre é positiva. Né? E chegando à conclusão, né, de que as primeiras favelas de São Paulo e a intensificação do crescimento das favelas do Rio de Janeiro ocorrem exatamente nessa conjuntura dos primeiros anos da década de 40, ocupando terrenos públicos e abrigando famílias despejadas ou migrantes recém-chegados, que não tinham mais essas alternativas de aluguel. Sabe por quanto tempo durou essa lei? Ela durou, eu não sei por quantos anos, acho que foi, naquele valor especificamente foi um período curto, foi sendo revisado, depois veio leis que regulavam, né, o quanto podia aumentar, né, proporcional ao aluguel anterior, e isso foi, digamos, se flexibilizando de uma forma regulada nos anos seguintes. Ô, Antônio, o que tu acha que teria acontecido se não tivessem feito essas leis? Tipo, o mercado iria se autorregular, né, sem intervenção estatal, mas o que tu acha que teria acontecido? Assim, essas habitações de aluguel, de trabalho, né, elas são habitações muitas vezes temporárias. As pessoas chegam na cidade sem ter um lugar para ficar, né, e é quase que um degrau, né, para subir, digamos, para... Mas tu acha que não teriam feito favelas aí? É possível que sim, porque algumas até já existiam, né, mas seria numa proporção muito menos significativa do que a gente tem hoje. Eu acho que a gente vai ver no final, né, de como isso pode se resolver, digamos,
sem esse tipo de, ou menos restrições desse tipo. Então, controle de aluguéis, né, não, tem consequências não intencionais, digamos, bem significativas. Isso também é um fato muito interessante, pouco divulgado, que Estocolmo é uma cidade com aluguel controlado, onde a maioria das habitações são, inclusive, do governo, né, que controlam a alocação desse recurso. E isso gera uma fila de espera de 20 anos para se comprar um apartamento. Tá? Então é comum em Estocolmo que a família compre um apartamento, ou entre na fila, na verdade, né, quando uma criança nasce, ou antes de nascer. Né? E também gera aqueles casos de sublocação semi-ilegal, né, essas zonas cinzentas de o que pode e o que não pode, transferências também de moradores que já conseguiram a casa para outros, né, fora da fila. Então, dá para ver que a dinâmica de construção imobiliária e de oferta imobiliária fica bem diferente, né, quando se tem esse tipo de restrição ou de tentativa de controle. Tá? Outra situação das favelas é a seguinte, né? Então essa imagem de uma grande favela em São Paulo, Parque Santa Madalena 1, começou a se formar em 1972, tá? É de que mais ou menos 90% das favelas do país estão em áreas públicas. Tá? E os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. O que significa uso capião? Uso capião é quando, enfim, normalmente falando em terra, né, é quando uma pessoa está morando num determinado terreno, num determinado lugar, durante um período extenso, né, efetivamente fazendo uso, né, enfim, colocando trabalho em cima daquela propriedade. E depois de um certo período, e varia de caso a caso, pode ser 5 anos em caso de habitação social, isso vai até 10 anos, eu acho, ou 15 anos, ela tem direito à propriedade desse imóvel. Né? Caso não haja, claro, reclamações, né, de proprietários durante aquele período. Né? Então, é claro que em propriedades privadas, quando isso acontece, né, enfim, que é uma pequena porcentagem dos casos, o proprietário, depois de algum tempo, percebe, puxa, tem gente, né, que entrou na minha propriedade, eu tinha, enfim, ambições de transformar aquilo num projeto, e eu vou entrar com uma reclamação, né, eu tenho esse incentivo, né, para que as pessoas não ocupem esses terrenos. Tá? E no caso de imóveis públicos, o governo não tem esse incentivo direto, né, porque, enfim, o terreno é um custo socializado, digamos, para o governo. Né? O governo não vê assim, a sua terra como propriedade que deve ser preservada. Né? E, ao mesmo tempo, essas pessoas não têm esse direito de reclamar o terreno como sua propriedade. Né? A terra sempre será pública. Então, isso gera, enfim, uma situação muito difícil para esses moradores, porque bom, o exemplo dessa favela em São Paulo é de 72, que já é muito tempo, né? 40 anos. Uma pessoa pode estar morando aqui há 40 anos e não tem um título formal de que aquela casa é realmente dela. Né? A favela no Rio de Janeiro, quase 100 anos. Né? E também gera um problema onde as pessoas têm poucos incentivos para investir naquela propriedade, já que, enfim, não é bem minha, não sei se vão me tirar daqui algum dia. Então, os barracos demoram muito tempo para melhorar de condições de infraestrutura. Né? E também é basicamente proibido, né, já que é um mercado totalmente informal ou irregular, a entrada, enfim, de uma empresa profissional de construção e dizer, não, vou construir infraestrutura nesse lugar, construir moradia para essas pessoas, já que é um terreno público, né? Não existe uma matrícula, né? Que esse proprietário pode efetivamente comprar do governo para tomar esse tipo de ação. Mas existem outros instrumentos, né, de regularização, né, que eu vou comentar aqui depois, né, que é um processo importante para efetivamente tornar essas pessoas parte do mercado formal. Né?
Bom, enfim, eu vou ter um slide para isso, Essa situação, como eu falei, né, é bastante incerta para essas pessoas, né? Então, na época da Copa, muitas dessas favelas foram basicamente removidas, né, para a realização de obras, já que é um terreno que, no papel, é do governo. Né? Então, assim, teoricamente, o governo tem o direito formal de tirar essas pessoas, porque elas não podem fazer uso do capião, né? Então eles podem chegar lá e dizer, não, vamos construir um estádio aqui e vocês têm que sair. Né? Então é uma situação muito incerta para as pessoas e muito triste, na verdade, né? Já que são comunidades que se formaram ao longo de décadas, né? Gerações, e que por causa de detalhes, né, legais, não têm o mesmo direito que outras formas de uso capião privado. Então, ao mesmo tempo, né, voltando um pouco ao que a gente comentou na primeira aula, né, moradores de zonas residenciais centrais continuam vendo edificações como vilãs da cidade, né, destruindo as casas e as árvores, o que limitam o estoque de moradia, né, ou a oferta de moradia, para atender, né, um mercado, ou enfim, uma habitação que cresce e que demanda habitação e espaço construído. Aquela turma dos Jardins em São Paulo que eu comentei antes, né, que faz parte, enfim, dessa pressão para construir menos cidade em áreas demandadas. Também cresce ao longo do tempo, né, desde aquela primeira restrição de cortiços, né, essas exigências de qualidade construtiva vão só aumentando ao longo do tempo. Né? Então, esse tipo de notícia chama muita atenção para mim, né, de que Recife aprova uma lei que torna obrigatórias coberturas verdes em edifícios com mais de 4 pavimentos, né, na esteira de aprovação de uma lei francesa. Então, grande maioria das pessoas que leem esse título acha positivo. Né? Olha, que coisa maravilhosa, né? Todas as novas construções vão ter telhados verdes e isso só pode ser uma coisa boa. Né? Mas olhando para o mercado informal de habitação, esse tipo de regra, quando é uma exigência, né, é basicamente uma qualidade superior de imóvel que todo mundo tem que ter. Né? Então, o arquiteto urbanista Lambertot criou esse gráfico que eu apliquei aqui sobre o que isso gera na limitação de oferta de moradia. Né? Então, digamos que a gente tenha um crescimento linear aqui de renda e consumo da moradia. Né? Isso pode ser tanto área, né, o tamanho de uma habitação, como a qualidade dela. E considerando aqui que a gente está dizendo que, bom, quanto maior a renda, né, simplificando bastante, quanto maior a renda, mais essa pessoa vai querer consumir moradia. Tipo, regras como proibição de cortiços indo até telhados verdes, ou restrições de, bom, os ambientes têm que ter tal tamanho, tem que morar tantos números de pessoas nesse lugar, a construção tem que ter tal padrão de qualidade. Né? Isso basicamente passa uma linha dizendo assim, bom, a gente só vai permitir consumo de moradia, né, uma qualidade de moradia daqui para cima. E ao mesmo tempo, né, o número de pessoas que está consumindo moradia, ou que precisam disso, é bastante alto, é significativo nessa faixa. Né? Então, essa linha está dizendo que essas pessoas aqui não vão estar dentro do mercado formal de habitação. Tá? Essas pessoas vão ser moradores com acesso a esse mercado, né? Eles vão dizer, bom, a gente tem condições de pagar por esse padrão de qualidade que foi estabelecido formalmente, e essas outras pessoas ou vão ir fazer a autoconstrução nas favelas, ou elas vão depender de uma habitação social, já que elas não têm condições de acessar um mercado habitacional formal. Né? Então, eu não sei se vocês conhecem essa ONG chamada Teto, ou Um Teto para o Meu País.
é uma ONG que entra em comunidades pobres, favelas, né, e constrói essas casas, enfim, de madeira para essas pessoas, né, e parece uma alternativa louvável, né, as pessoas estão entrando para construir uma casa para pessoas que não têm nada, muitas vezes, né, pessoas que foram afetadas por enchentes, deslizamentos em favelas, né, casos de risco. Só que imagine que tudo isso é ilegal. Né? As pessoas estão... Assim, essa construção certamente não seria aprovada em, né, prefeitura alguma do Brasil. Né? Mas é o que eles conseguiram fazer com essa alternativa voluntária. Né? Então dá pra ver que, assim, se consegue fazer pouco, né? E, já que é uma alternativa voluntária, mas também, assim, se uma casa como essa, que é muito precária, né, tá ajudando a vida de alguém, por que ela é ilegal? Né? E até que ponto a gente vai colocar essas pessoas na marginalidade por causa dessa qualidade construtiva? Né? Então isso é pra gente pensar nesses padrões de qualidade quando são, digamos, exigências legais. Para contornar uma alternativa a esse problema, né, a gente teve várias ou contínuas iniciativas de habitação popular até hoje. Né? Então, esse aqui é um exemplo que teve aqui em Porto Alegre, muito famoso, né, o bairro Rubem Berta, que seguia, digamos, aqueles padrões modernistas de desenvolvimento urbano e de habitação. Né? Então a gente vê, muito interessante, que são blocos habitacionais isolados, como a gente viu na primeira aula, né? E várias ocupações irregulares, né? Entre esses blocos, né? Já que esse enorme bairro foi construído, enfim, para uma única classe social, pouca diversidade, né? Pouca mobilidade de renda dentro dessa região, pouca fiscalização, né? Para ter toda essa habitação popular, e muitas dessas iniciativas, né, foram, enfim, fracassadas. Né? A gente está até hoje tentando ver, bom, como é que o setor público pode, então, né, criar formas de ajudar essas pessoas. Então, até hoje, né, um dos grandes programas habitacionais que estão acontecendo hoje, o programa Minha Casa Minha Vida, né, que é pauta do governo federal, e que também está sofrendo críticas. Né, como é que digamos, desenhado esse programa? As áreas são compradas pelo setor público e é dado crédito, né, para pessoas que têm uma condição social que pode ter acesso ao programa para comprar uma habitação. Tá? Só que o problema é que esse tipo de empreendimento é normalmente em terras muito baratas. Né? Porque o objetivo aqui, e é um objetivo que a gente tem que tomar muito cuidado, é simplesmente no número de moradias. Né? O grande título, né, promovido pelo governo federal é algo do tipo 1 bilhão, era um número astronômico de moradias em tantos anos. Né? Então, esse empreendimento, né, do Jardim Atlântico em Araçatuba, do MCMV, Minha Casa Minha Vida, fica aqui em Araçatuba. Né? Então, as pessoas se inscrevem no programa e elas são, digamos, alocadas para essa casa. Né? E muitas vezes chegam lá, numa zona, enfim, rural praticamente, né? Muitas vezes sem acesso a transportes, empregos, né, serviços. E, enfim, esse programa precisa ser reavaliado. Né? Tem urbanistas de múltiplos espectros ideológicos mostrando que tem falhas significativas de como essa ideia está sendo implementada. Essa aqui é uma opção de habitação social que foi considerada de sucesso. Né? Esse arquiteto chileno, Alejandro Aravena, ganhou o prêmio Pritzker
desse ano. Desse ano? Acho que sim. Ou ano passado? Ano passado. Que é considerado, digamos, o Nobel da arquitetura, né? E foi um prêmio concedido muito assim pelo, digamos, lado social do trabalho do Aravena, né, que bolou essa estrutura inicial de uma habitação popular, né? Então ele ficou mais ou menos entre uma habitação popular construída formalmente, mas dando espaço para uma intervenção informal que talvez essa população que vai habitar esses lugares esteja acostumada, né? Então ele criou uma certa infraestrutura de habitação popular. Mas ainda assim, né, a gente entende que, ou eu pelo menos entendo, que esses moradores, eles foram, assim, a gente conseguiu resolver, pelo menos temporariamente, o problema da moradia dessas pessoas, né? Mas dificilmente esses números de habitação popular conseguem atender às necessidades, né, de demanda por moradia popular. E ainda são moradores que não foram, de fato, inseridos, né, no mercado, digamos, mercado imobiliário, né, como nós, né, como eu acredito todo mundo aqui que, bom, eu decido onde eu vou morar, né, eu tenho tanto de dinheiro, eu escolho a minha região dentro do meu orçamento, né, ainda são cidadãos que são alocados, né, são basicamente alocados numa residência e que dependem disso, né. Então, uma característica interessante do mercado imobiliário é a seguinte. A gente fala assim, bom, o mercado imobiliário então só constrói empreendimentos de luxo, ou só atende uma classe muito alta, né? Então, eu acho que em grande parte se deve ao fato, né, de que existem realmente, né, uma série de regulações que colocam um piso de qualidade alto nas construções, ou relativamente alto, considerando a renda, o espectro de renda da população brasileira, né? E também tem esse efeito que muita gente comenta que, bom, eu vi um bairro, digamos, historicamente popular se desenvolver, aumentar o número de unidades, né? Mas a habitação ficou mais cara naquele bairro. Então, o que aconteceu? Então, quer dizer que mais oferta imobiliária aumenta o preço dos imóveis? Então, muita gente que olha para esses efeitos locais do mercado imobiliário vê que, bom, será que então o mercado imobiliário segue uma lógica completamente diferente, né, de dinâmica de preço? Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui, e normalmente se olha esses efeitos em bairros novos, né, é que os prédios são novos. E como todo produto novo vale mais que um produto antigo. É como um carro. Né? Um carro novo vale X, né? E muita gente que, por exemplo, compra um carro, só compra carro usado. Né? Então, trouxe esse exemplo, né? É um edifício na Independência, aqui em Porto Alegre, chamado Edifício São Paulo, que eu acho que a maioria de nós já passou por ele milhares de vezes, mas não deu muita bola para ele. Né? Ele até é interessante, tem umas linhas modernistas, né, interessantes. E o que eu descobri é que esse prédio foi lançado oferecendo luxuosos e confortáveis apartamentos no coração da cidade, pelo preço de custo. E com linhas arquitetônicas modernas, aí ele dá uma série de qualidades dos apartamentos, o edifício São Paulo constituirá uma das mais belas obras que Porto Alegre vai ter. Então, no lançamento desse edifício, ele era um empreendimento de luxo, né, para um espectro de renda bastante alto na cidade de Porto Alegre naquela época. E o que acontece com esses imóveis no tempo é o que a gente chama de filtragem. Quando as habitações ou as unidades vão sendo substituídas por moradores de rendas ou o quanto elas estão dispostas a pagar por aquela unidade mais baratos, né? O imóvel vai basicamente barateando ao longo do tempo. E o que acontece é que esse processo é um processo muito lento.
né? Demora muitos anos para ocorrer a filtragem, né? E para a gente ter essa substituição de moradores, porque são gerações, né? No Brasil as pessoas se mudam um pouco ainda, então para ocorrer uma troca de morador, né, para um morador, digamos, de uma renda mais baixa, leva décadas, né? Então, por isso que é importante ter uma produção imobiliária que acompanhe essa demanda ao longo do tempo, para quando, digamos, for a hora, ter, né, moradia para todos, né? Então, o mercado imobiliário funciona com essa dinâmica mais lenta do que outros. Então, esse título eu achei engraçado, coloquei só como uma referência, como eu parei de me preocupar e começar a amar o condomínio de luxo, né? É uma brincadeira com o título daquele filme Doutor Fantástico, né? Muita gente fala, não, estão construindo só empreendimentos de luxo e coisas assim, mas se a gente for pensar e fazer um exercício bastante hipotético, né? Digamos que construíssem 1 bilhão de unidades de luxo em Porto Alegre, né? Elas continuariam sendo caras? Eu acho que não, né? Porque provavelmente ficaria tudo vazio, né? E o preço cairia muito rapidamente. Então, tem uma questão de escala, né? E tem uma questão de como isso funciona no tempo. Nova York, né, foi criticada nos últimos anos porque teve digamos, boom de construção maior ao longo dos últimos anos, com os aluguéis subindo, né? E, bom, todo mundo dizia, não, mas os aluguéis só vão subir agora porque é tudo de luxo e tal. Então saiu essa reportagem aí, início do mês, bom, pela primeira vez desde 2014, os aluguéis de Manhattan estão caindo, né, já que teve essa sobreoferta de imóveis e isso está se ajustando ao longo do tempo. Aqui tem outro exemplo, né? Aqui eu acho que eu já mostrei essa foto, é uma foto da avenida onde foi construída o Minhocão, em São Paulo, a Praça Marechal Deodoro. E esse edifício aqui, dá para ver que é um edifício talvez imponente, né, para a época, numa avenida principal. Hoje, né, é esse edifício aqui, que é assim, uma moradia bastante acessível próximo do centro de São Paulo. O nome dele é Palacete Marechal Deodoro, né? E dá para ver que claramente esse efeito da filtragem ao longo do tempo, claro que induzida, né, em grande parte pela construção do Minhocão, mas enfim, não deixa de ser um exemplo desse efeito. Algumas moradias, né, alguns edifícios ficam tão abandonados que eles acabam sendo ocupados por pessoas que também precisam de moradias, né, em condições semelhantes a quem mora em favelas, né? Então, tem bandeiras do... tá meio contrário, né? MTST, aqui é MSTS, deve ser outro movimento desse tipo. Então, e aqui eu vou colocar esses dois movimentos, digamos, como em comparação, né? Porque eu acho que a gente ouve muito de ocupações, e a gente fala muito de favelas, né? E são pessoas ou habitantes que precisam de moradia, tanto quanto, né? Mas eu vejo algumas diferenças conceituais em relação a essas duas formas de habitar, digamos, ou de agir em cima de uma escassez de moradia, né? Então, uma ocupação é um processo centralizado, né? São movimentos, muitas vezes com bandeiras, com nomes, com líderes, né, que decidem agendar, digamos, né, uma ocupação. A gente vai entrar tal dia, né, muitas vezes são divulgadas, né, essas ocupações, de que medidas eles vão fazer. E favelas são processos mais descentralizados e espontâneos. São pessoas que, enfim, não têm onde morar, não têm muitas opções, encontram um terreno público em algum lugar e constroem sua própria casa. Então, ocupações muitas vezes em áreas privadas, né, favelas, principalmente áreas públicas, né, as favelas, enfim, são construídas com seus próprios recursos. As ocupações são grupos que muitas vezes cobram taxas associativas, né, de quem está participando das ocupações, para eles, enfim, montarem uma estrutura ao redor desse projeto, né, desse movimento. E eles entram nesses lugares exigindo uma desapropriação,
né, ou assim, com bandeiras claras, né, eles fazem protestos frente a prefeituras, frente a câmaras de vereadores, para passar certas leis que eles acham que poderiam se beneficiar. Então, muitas vezes tem perdedores diretos, né, o proprietário que é desapropriado é um perdedor direto desse processo, e numa ocupação, numa condição ou numa emergência, digamos, já que é um processo descentralizado, espontâneo, por ser uma terra pública, é muito difícil apontar para um perdedor direto. Né? Bom, uma favela ocupou um morro, quem é que foi o maior prejudicado? Bom, era de repente uma área de preservação que, né, que era importante para a cidade, ou que era um patrimônio da cidade, que foi ocupado, invadido por uma favela. E é muito difícil apontar, assim, bom, tal cidadão, né, ou tal grupo de cidadãos foram prejudicados com aquilo. Mas ainda assim, né, a gente vê que existe essa condição, né, de, bom, existem imóveis vazios, né, e esse tipo de manchete, volta e meia, aparece, né, no noticiário. São Paulo tem 290 mil imóveis sem moradores. Quando a primeira ideia que a gente vê, a maioria das pessoas vê quando vê esse tipo de manchete, bom, são especuladores imobiliários, toda essa área vaga, né, podia estar sendo usada para moradia, né, e não está por algum motivo, e a gente tem que resolver isso, porque, né, e se te coloca especulação imobiliária no Google, aparece esse tipo de imagem, né, enfim. E aí tem uma abertura de um parênteses. Eu acho que vale falar um pouco sobre o que é especulação imobiliária, porque é um termo usado de tudo quanto é forma que a gente pode imaginar, né, responsável por tudo quanto é tipo de problema. Então, às vezes é responsável por trânsito, destruição de áreas verdes. Eu já vi gente dizendo que especulação imobiliária é responsável por ter adensamento demais, e outras pessoas dizendo que é responsável por ter adensamento de menos. Né? Então, eu acho que existe um desentendimento em relação ao que é especulação. Né? Essa casa fica a 2 quadras de onde eu moro atualmente, em São Paulo, e esses proprietários colocaram essa faixa. Elas tiraram essa faixa algumas semanas atrás e dizer que não está à venda, não vamos nos vender a especulação imobiliária. Então, é uma escola de música, essa casa. Então, o que é especular? Especular é exatamente o que a raiz da palavra diz, é uma aposta. Né? Quando a gente especula em alguma coisa, a gente está apostando que alguma coisa vai acontecer. Né? E quando a gente fala assim no mercado financeiro, em termos de investimentos, o especulador é aquele que compra um determinado ativo, né, e não faz nada com ele. Ele só vai deixar o tempo passar e esperar que aquele preço suba. Né? Às vezes que o preço desça, se ele está apostando na caída daquele preço. Né? Então, o especulador puro, na essência, é aquele que compra um imóvel, deixa ele parado, né, e espera ver o que vai acontecer ao longo do tempo. Tá? Especulação, por mais que possa parecer já é uma palavra carrega uma conotação muito negativa, tem alguns efeitos positivos no mercado imobiliário. Porque o que ele faz? Ele, na verdade, transfere risco do proprietário original para quem vai morar nesse imóvel no futuro. Né? Ou seja, digamos que exista um terreno vago na cidade, né, com o proprietário original. Sem existir o especulador, esse proprietário original vai ter que ficar com esse terreno até que surja alguém dizendo: eu vou construir aqui e vou vender essas unidades. Né? Então, sem a figura do especulador, esse proprietário original do terreno, ele não tem para quem vender até que surja um morador de fato. Né? Então, o especulador, na verdade, vai dizer assim: bom, o proprietário original não quer mais o terreno, né? eu fico com ele por um tempo, porque eu acho que isso pode render no futuro. Talvez o proprietário original ache que não, né? Ou não tenha condições de manter aquele terreno por muito tempo, e por isso que ele vende. Né? Então, nesse processo, né, na verdade, do lado do proprietário,
a especulação aumenta a liquidez, né, ou facilita a venda de imóveis. Né? Então, bom, eu não preciso encontrar alguém que efetivamente queira construir, né, para achar alguma coisa para fazer com esse terreno. E incorporação é quem efetivamente viabiliza o empreendimento, né, e constrói. Né? Então, quando coloca ali por exemplo, aqui, na verdade, essas moças, né, quem vai comprar isso para construir, provavelmente seja um incorporador, não um especulador. Um especulador provavelmente não vai comprar uma casa no meio de São Paulo para deixar parado, né, esperando valorizar com o tempo. Ele vai comprar uma casa para efetivamente construir alguma coisa. Então é até irônico que dá para considerar que elas estão operando a escola de música e especulando na sua propriedade, esperando que valorize no futuro, para que vendam para um incorporador. Né? Então dá para ver assim, que a confusão em relação ao termo é grande. Tá? Então o processo de especulação é um processo de risco. Né? É claro que a cidade vai crescendo normalmente, né? Os valores, a infraestrutura vai aumentando, né? A gente viu aqueles ganhos de escala da cidade, mas existem riscos também. Né? Então tem essa reportagem sobre Detroit, que por $1 é possível comprar essa casa com um terreno adjacente na cidade de Detroit. Né? Porque depois da crise, muita gente foi embora da cidade, né? A cidade perdeu centenas de milhares de habitantes, e esses proprietários precisam pagar taxas de corretagem e de manutenção do terreno e até, enfim, a demolição dessa casa para quem for comprar. Né? Então, na verdade, ela representa um custo. E a única coisa que ele quer é se desfazer dessa casa. Né? Então, existem riscos. Né? Especular é um processo de risco. E não só isso, né? Digamos que a gente compra um terreno hoje e com a expectativa de vender ele daqui a 20 anos, ele tem que valorizar mais do que a gente, por exemplo, só colocar esse mesmo dinheiro na poupança. Né? Então, ou num investimento de baixo risco. Né? Então, na verdade, o valor que tem que ser vendido lá na frente é ainda maior, né, do que o valor nominal, digamos, né, do terreno hoje. Então, o que eu vejo, né, que é muito frequente acontecer nas cidades? É o que eu chamo de especulação política, na verdade. Apostas em contatos, em relações com prefeituras, digamos, um tanto corruptas, muitas vezes. Tá? Então, esse é um projeto bastante controverso na cidade de Recife, onde um grupo de especuladores, incorporadores, talvez, compraram uma área que estava bastante restrita pela legislação, né? Era uma área pública de cais, né? E que surgiu, de repente, com esse projeto e foi, enfim, levando adiante, mexendo na legislação e mudando a legislação para permitir que isso acontecesse. Né? Então, os maiores ganhos, né, os ganhos mais descolados da realidade do mercado, são ganhos imobiliários que acontecem por causa de mudanças legais. Assim, eu compro um terreno num bairro que tem, digamos que eu compro um terreno no Jardins, em São Paulo, né, numa zona super demandada, que é super restrita hoje. Compro vários terrenos lá. E aí eu tenho um conhecido na prefeitura de São Paulo, eu sou amigo, né, de quem está desenvolvendo o plano, e eu tenho métodos para mexer nessa legislação, e consigo, de alguma forma, dizer assim, bom, agora eu posso construir, enfim, quanto eu quiser nesses terrenos, né? Ou 10 vezes, o índice de aproveitamento de 10 vezes em cima do terreno. É nessas situações que, efetivamente, acontecem esses ganhos extraordinários, né, em incorporação imobiliária. E que, de certa forma, são decorrentes de um mercado que estava distorcido antes. Né? Porque era uma região que estava, digamos, limitada a um teto, né? Foi estabelecido um teto artificial, a cidade foi crescendo, aumentou-se a demanda por aquela área, e bom, eu compro o terreno e libero o teto artificial, né? Para eu fazer o que eu quiser com o terreno. Então é aí que normalmente muitos grupos imobiliários conseguem, enfim, ter grandes lucros. Fecha parênteses. Voltando para os imóveis
desocupados, né? A questão de falta de habitação. Quando a gente vê aqueles dados de, bom, tem não sei quantos mil imóveis vazios, né? Entra nesse valor o que a gente chama de taxa de vacância natural, tá? Ou taxa de vacância dos imóveis. Tá? Tem alguns imóveis que estão desocupados porque, enfim, alguém estava alugando e agora está trocando de morador, né? E agora está esperando um próximo morador. Ou está entre vendas, às vezes também, né? Mas ele está disponível para ser alugado de fato. Mas isso não entra na conta de imóvel vago, né, do IBGE. Então, em São Paulo, por exemplo, a taxa de vacância residencial é em torno de 7,5%. E a taxa de vacância, digamos, natural ou saudável para um mercado imobiliário acontecer é em torno de 5%, de acordo com o urbanista Solly Angel, que é, enfim, acho que uma referência mundial em dados urbanos. Então, claro, isso, assim, imaginando uma taxa de vacância zero, né? Sente que, digamos que eu moro aqui no bairro Três Figueiras e quero me mudar para o Bonfim, digamos. Eu preciso achar alguém no Bonfim que quer se mudar para o mesmo imóvel que eu estou no Três Figueiras, né? Não existem imóveis vagos para essa pessoa ir para outro lugar, né? Então, as transações são muito difíceis de acontecer. Estocolmo é perto de zero, então. É perto de zero. É perto de zero. Porque, né, não tem mercado, mas tem mercado negro. Então, enfim, eu não sei exatamente como é que isso acontece na prática. Então, casos interessantes, né, só para, já que tem dois números bem altos aqui. Detroit, né, que foi o exemplo que eu passei antes de crise, muita gente saindo da cidade, taxa de vacância altíssima. E Pequim, na verdade, é o contrário, né, um mercado imobiliário liderado pelo governo, que constrói sobre oferta. Na China, enfim, o mercado imobiliário é basicamente liderado pelo governo. Eles dizem, não, agora a gente vai construir uma cidade aqui. E eles vão lá e constroem, assim, centenas de prédios que ficam vazios. Se vocês colocarem ali no Google, depois cidades fantasmas na China, vocês vão ver esse efeito é bem assustador. Assim, o maior shopping do mundo está vazio e está na China. Não tem nenhuma loja ocupada. Justamente porque eles acreditam que, bom, a gente vai construir e tem esse monte de gente no campo e uma hora a gente vai deixar eles virem para cá e vai tudo funcionar bem. Né? Aquela ideia de que as cidades são os prédios e não as pessoas. Tá? Especulação. De certa forma, sim, ao contrário, talvez. Sim. Esse dado é de que ano? Tem ideia? Esse aqui? É. Ele não é tão atualizado, tá? E tem fontes diferentes. Isso aqui eu pesquisei em várias fontes para Esse do bar deve ser o governo que informou, porque certamente é bem maior que isso. Pode ser. Ou tá desatualizado aqui. Bom, muitos imóveis vazios também são imóveis públicos. Né? Fiz um rápido levantamento aqui. Né? INSS estimado 5.500 imóveis. Esse aqui é um dos mais marcantes, né? Extinta rede ferroviária, 52 mil imóveis vazios. Em São Paulo isso é muito marcante, né? Imóveis super bem localizados, próximos a estações de trem, né? Próximos à infraestrutura vazios. O governo do Rio Grande do Sul tem 1.600 imóveis estimados, né? E aí tem, enfim, outros movimentos que estimam outros números. Esse aqui é um edifício do INSS, bem emblemático em São Paulo, que está vazio há muito tempo. E esse edifício tem uma outra característica, que ele também é tombado. Tá? Então ele é público tombado, né? Então a sua revitalização é ainda mais complexa de acontecer. Tá? Então aqui eu também trouxe o exemplo de imóveis que estão abandonados ou muitas vezes por estarem tombados, porque às vezes é difícil de adaptar o imóvel dentro das condições estabelecidas no tombamento. Então aqui em São Paulo, 40% dos 1.800 imóveis tombados estão vazios. Né? Belo Horizonte, 30%. No centro de Salvador e do Rio de Janeiro, muitos já em risco de desabamento. Né? E no Recife também. Então eu trouxe um exemplo de uma pesquisa que eu fiz há algum tempo, do Largo do Boticário, no Rio. Não sei se tem aqui já foi lá ou conhece. Assim, foi um exemplo até um tanto aleatório que eu peguei para ver, bom, por que esse imóvel está... Como é que foi a história desse imóvel? Né? Então,
eu descobri que ele foi construído no século XVIII, super antigo, né? Foi reformado na década de 20 pelo arquiteto Warszawski, que foi um arquiteto modernista super reconhecido no Brasil na época, e pelo junto Lúcio Costa, que foi, enfim, o urbanista de Brasília, que a gente viu na primeira aula. Nos anos 70 ocorreram mais reformas, né? Foi até cenário de um filme do 007, Moonraker, né? Que é aquele que tem os caras brigando no bondinho e tal. Então ele passou do século XVIII até 1970 sendo reformado, né? Nota-se que se via o valor arquitetônico desse imóvel, né? E que os proprietários reformavam ele ao longo do tempo, preservavam ele. 1990 foi tombado. 2000 ele ficou vazio depois disso. 2006 foi invadido. 2013 ele foi desapropriado, tá? E na época que ele foi desapropriado, a legislação exigia o uso residencial unifamiliar do imóvel, tá? Então não podia, por exemplo, comprar isso, fazer uma clínica, uma loja, um hotel, alguma coisa assim, dar um novo uso para esse espaço. E o mais engraçado é que depois que ele foi desapropriado, aparentemente tem um projeto para um hotel nesse lugar, né? Então, de novo, né, né, que é um pouco do assunto que a gente está falando, bom, como que a consequência legal gera efeitos não intencionais, né? A intenção é preservar. A intenção é dizer, bom, a gente precisa que isso se perdure ao longo do tempo, que a gente acha que é um patrimônio. Mas se criou um cenário tão restrito de, bom, a gente tem que preservar até mesmo o uso do imóvel, né? A gente não pode nem ter outros tipos de ocupação para isso. Então é interessante, hoje na Europa, muitas igrejas, né, com o desinteresse de muitas pessoas em relação à igreja, igrejas convertidas em boates, em livrarias, em restaurantes, né? É relativamente comum a gente ver esse tipo de situação na Europa. Né? Tem algum lugar do mundo em que essa legislação que faz esses lugares que são tombados, eles são preservados? Isso funciona em algum lugar? Na Suíça. Varia muito, né? Porque eu vou mostrar depois, tem efeitos diferentes em lugares diferentes, tá? Em países ricos, imóveis tombados, muito bem localizados, muitas vezes ficam caros, porque existe uma demanda grande, são imóveis, assim, existe recursos na sociedade para dizer, não, essa região é boa, vamos investir nisso e realmente reformar isso, né? Mas a gente vai ver que acaba tendo até, às vezes, o efeito inverso, né? Assim, bom, vai ter aquele imóvel preservado num lugar central da cidade e vai ter, sei lá, um super milionário morando lá, porque é a única casa que existe na região, ou alguma coisa do tipo. Vai ver isso depois. Então, o que mais leva terrenos a ficarem abandonados? Né? Disputas legais. Esse é um dos problemas mais difíceis que as prefeituras enfrentam, né? Ou que os proprietários enfrentam, porque realmente, assim, às vezes não tem o que fazer. O próprio incorporador chega lá, bom, quero comprar, mas não tem, é difícil de comprar, inclusive, né? Porque... A gente tem um caso emblemático da Luciana de Abreu, né? As 6 casas da Luciana. Exato. É um buraco negro no bairro, diferente disso. E junto, né, com uma morosidade judiciária. Às vezes até existe uma intenção em resolver entre as outras pessoas, mas os processos levam tempo para acontecer no Brasil. E custos altos de incorporação, né? Enfim, para atender as exigências, o processo todo de aprovação, precisa de uma demanda suficiente para vencer esse custo, né? E realmente fazer alguma coisa. E, enfim, o caso do zoneamento incompatível, o caso do quarto distrito que eu mostrei na primeira aula, né? Zona industrial, quando indústria não era mais a atividade principal do bairro. Então, o que a gente acaba fechando, assim, eu acho essa questão dos imóveis abandonados. Tá? O que está acontecendo, né? E aí começa a ter um processo inverso, né? Digamos, uma segunda fase do desenvolvimento da cidade, que esses imóveis antigos começam a ser reocupados por classes mais altas do que a população local. Não sei se vocês conhecem o Vila Flores, todo mundo conhece aqui, Porto Alegre. Enfim, o Vila Flores era uma residência industrial, né, da época que o quarto distrito realmente funcionava.
foi construída para abrigar moradores de fábricas da região, que ficou abandonada durante muito tempo e que agora está sendo gradualmente reativado ou reocupado pelos proprietários originais como um, digamos, centro cultural de atividades muito legal, né? Eu conheço o pessoal que está fazendo, acompanho o processo deles, né? Um processo colaborativo, onde eles realmente têm uma ideia de criar um polo de criação e ocupar diretamente esse espaço, né? E o que acontece, né, esse processo muitas vezes chamado de gentrificação. Quem aqui já ouviu falar de gentrificação? Metade das pessoas. Gentrificação é quando justamente ocorre aquele oposto da filtragem, né? Quando existia um bairro, uma região ou um imóvel, né, que tinha moradores de rendas mais baixas e começa a ser substituído por moradores de rendas mais altas. Parte disso é resultado, inclusive, de um mercado imobiliário que não atende uma classe mais alta. Se não existe imóveis disponíveis para uma classe mais alta habitar, o que as pessoas vão fazer? Elas vão dizer, bom, tem aquele outro bairro do lado que pode não ser tão seguro, né, para os primeiros entrantes, ou tão adequado para o que eu estou acostumado a viver, mas eu vou lá porque eu posso fazer uma reforma no imóvel legal, né? Então, esse processo, muitas vezes, é liderado. Liderado é uma palavra ruim, porque não é algo intencional, né? Não é algo organizado, mas iniciado por uma classe artística, né? Parecido com Vila Flores, né? Um dos casos mais emblemáticos é o do Soho, em Nova York, né? Onde existiam fábricas que ficaram abandonadas, muito parecido com o Quarto Distrito, e por serem fábricas com grandes salões vazios, os artistas começaram a ocupar essas fábricas de uma forma irregular, já que era zoneado industrial, e fazer galerias, né, montar suas obras, instalações grandes. Eles tinham, enfim, um lugar barato para morar e começaram a gerar aquele capital cultural, digamos, né? Bom, agora é um bairro descolado, um bairro de artistas, né? Um bairro que, de repente, uma classe mais alta, ou pessoas de rendas mais altas, pode começar a habitar e morar. Então, esse processo chamado de gentrificação. Tá? E esse processo tem sido bastante criticado, né? Porque, de um lado, ou se a gente olhar só uma fotografia disso, né, tem pessoas mais ricas entrando num bairro de pessoas mais pobres e encarecendo os aluguéis dessas pessoas, né? Então, olhando só essa fotografia, pode ser, né, tipo, caramba, isso não está certo, né? Mas a gente vê que acaba sendo uma das consequências de um processo enorme, né, de uma dinâmica imobiliária enorme na cidade, onde muitas pessoas não estão sendo atendidas com imóveis mais baratos, muitas pessoas não estão sendo atendidas com imóveis mais caros, né? E começa a ocorrer, né, esses processos diferentes, né, ou também inesperados, né, na ocupação desses edifícios. Mas vamos fazer o coffee, né? Então a gente volta depois.